A apenas cerca de 100 quilômetros acima das nossas cabeças está a fronteira entre a atmosfera terrestre e o espaço sideral. E quando você pensa um pouquinho, isso nem é tão longe assim. Mas mesmo sendo até que pertinho, nós só começamos a explorar essa região nos últimos 60 anos graças ao desenvolvimento de algumas tecnologias revolucionárias. Mas você já se perguntou exatamente como nós conseguimos tirar fotos de galáxias a mais de 235 quatrilhões de quilômetros? Ou como a gente planeja viver em Marte no futuro? E até mesmo se algum dia, em breve, será possível fazer viagens de férias para visitar a Lua? Bom, então vem comigo que hoje eu vou te mostrar algumas tecnologias espaciais revolucionárias, além de inovações futuras. Companion Cube para astronautas. No espaço sideral, as tarefas de manutenção podem tomar bastante tempo, e é por isso que a NASA criou um ajudante perfeito para os humanos, que também pode trabalhar em gravidade zero, o Astrobee. Esses cubos robóticos têm 32 centímetros de lado e pesam 10 quilos, e podem ajudar os astronautas no espaço com tarefas que vão desde o transporte de cargas e o registro de experimentos até procurar objetos perdidos. Eles podem até identificar quando alguma coisa está com problemas, como vazamentos de dióxido de carbono, e alertar a tripulação antes que um desastre aconteça. Cada Astrobee é equipado com ventiladores elétricos, que eles usam para voar pelo ambiente de microgravidade, usando câmeras e sensores para ajudar a encontrar o caminho sem ficarem batendo nas outras coisas. Seu design também inclui braços de apoio que permitem pegar e transportar objetos. Bem prático. Por enquanto, cada cubo é controlado manualmente, mas os cientistas estão trabalhando para torná-los autônomos, de modo que toda a estação possa, em breve, ser deixada totalmente sob os cuidados dos robôs. E parece que esse dia não está tão longe assim de chegar. Em abril de 2022, os bots apelidados de Bumble, Honey e Queen Bee completaram mais de 100 atividades e estão começando a assumir tarefas mais complexas. Bumble, por exemplo, conseguiu criar um mapa 3D do interior da estação espacial por conta própria, o que tem implicações imensas para que futuros robôs autônomos possam ser enviados em missões de mapeamento na imensidão do espaço, uma vez que os Astrobees sejam capazes de monitorar e manter os sistemas operando perfeitamente sem a necessidade de uma equipe. As espaçonaves serão capazes de partir em missões espaciais muito mais extensas. Então, em breve, esses pequenos robôs serão essenciais para missões como voltar à Lua ou partir em direção a Marte. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tô louco para ter o meu próprio Companion Cube na vida real. Visão telescópica. É bem provável que você já tenha visto imagens impressionantes como essa aqui, ou mesmo essa aqui. Uau! Mas por mais incríveis que sejam, elas não foram criadas no Photoshop. Todas essas fotos foram tiradas pelo telescópio Hubble, um equipamento imenso que atualmente está no espaço e tem o mesmo comprimento de um ônibus e pesa o mesmo que 2 elefantes adultos. Até hoje, esse incrível telescópio já capturou imagens de galáxias a 13,4 bilhões de anos-luz de distância. Isso dá mais de 126 sextilhões de quilômetros. Mas como é que ele consegue enxergar tão longe? Bom, o Hubble utiliza 2 espelhos especiais. Um espelho hiperbólico primário, que tem 2,30 metros de diâmetro, e um espelho secundário, de apenas 30 centímetros de diâmetro. Quando a luz entra no telescópio, ela reflete no espelho primário antes de atingir o secundário, permitindo que ele foque e capture 40 mil vezes mais luz do que os olhos humanos. E se você achou isso impressionante, saiba que ele registrou essas imagens enquanto viajava ao redor da Terra a cerca de 8 km por segundo. Mas então como é que essas fotos não ficam todas borradas? Bom, acontece que o Hubble é equipado com sensores especiais que ajudam a controlar a mira do telescópio enquanto ele se move e se fixa em um objeto nessa velocidade para conseguir tirar essas fotos perfeitas do espaço. E é graças a essas imagens revolucionárias que agora os cientistas conseguem calcular aproximadamente o tamanho e a idade do universo. E essa estimativa é de cerca de 14 bilhões de anos. No entanto, o telescópio Hubble foi colocado em órbita há 32 anos, o que faz dele uma espécie de dinossauro da tecnologia espacial. E desde então, os cientistas já começaram a desenvolver algo bem maior e muito melhor. O Webb. Enquanto o Hubble ajudou os cientistas a entenderem a escala do universo, o telescópio espacial James Webb da NASA foi criado para ajudar os cientistas a descobrir as origens do universo.
Assumindo o legado do Hubble com 100 vezes mais poder, o Webb foi lançado em 2021 e pode tirar fotos em menos de um dia, enquanto seu antecessor precisa de várias semanas de exposição para conseguir capturar luz suficiente para gerar uma imagem viável. Mas como é que ele consegue fazer essa proeza? Acontece que seu espelho primário tem quase o triplo do tamanho usado no Hubble, com 6,5 metros de diâmetro. Caramba, seria incrível ter um desses em um labirinto de espelhos. Ele é constituído de 18 segmentos hexagonais de berílio, que são alinhados com um erro máximo de 1/10 de milésimo de espessura de um cabelo humano, para que eles possam focar coletivamente de maneira perfeita a luz para o espelho secundário e para a câmera. Esse é um nível de precisão insano, tanto que os engenheiros e cientistas precisaram criar uma forma de tornar isso viável. Todo esse tamanho dá ao Webb um campo de visão 15 vezes maior do que o da câmera do Hubble, fazendo com que ele seja capaz de detectar até uma abelhinha na Terra a partir de uma distância equivalente à da Lua. Com todo esse poder, o Webb detectou algumas das galáxias mais antigas já vistas, que surgiram há apenas 200 milhões de anos depois do Big Bang. Uau, isso tudo é muito incrível. Sendo bem sincero, eu sou um grande nostálgico, eu amo as fotos do Hubble, mas não tem como negar que as imagens do Webb são simplesmente espetaculares. Mas e você? Qual dos dois achou mais impressionante? Conta nos comentários aí embaixo e aproveita para curtir e se inscrever no canal também. Tudo pronto? Maravilha, então bora conhecer a nossa próxima inovação de outro mundo. Hotéis espaciais. Você já sonhou em viajar para o espaço e passar suas férias entre as estrelas? Bom, esse sonho pode se tornar realidade muito em breve. O primeiro hotel espacial comercial, o Voyager Station, pretende abrir suas portas em 2027 e vai ser capaz de abrigar até 280 hóspedes e 112 tripulantes. Essa estação espacial revolucionária foi projetada para ter uma doca de acoplamento central, com elevadores para levar você até as suas acomodações. 44 veículos salva-vidas ficam acoplados na parte externa do hotel, como uma imensa roda gigante intergaláctica. Janelas espaciais permitem que os hóspedes se sentem confortavelmente para apreciar a vista ao vivo da Terra e do espaço sideral de vários ângulos, enquanto tomam um delicioso sorvete na área do restaurante. O Voyager Station espera simular apenas 1/6 da gravidade terrestre para que os visitantes não fiquem enjoados flutuando pelo lugar. Essa gravidade simulada é criada girando a roda principal da estrutura, gerando uma força G estável suficiente apenas para manter tudo de cabeça para cima. Além disso, o hotel também está pensando em construir uma quadra de basquete, onde os hóspedes podem ter a experiência da ausência de peso e dar saltos mais altos do que as cestas. Esse projeto extraordinário também promete ter outros tipos de amenidades, como um cinema, uma área para eventos, um spa completo e academia para atividades físicas. Mas é claro que tudo isso não é nada barato de ser construído e lançado, e o preço estimado gira na casa das dezenas de bilhões de dólares atualmente. E embora os valores exatos ainda não tenham sido divulgados, os cálculos indicam que o pacote de viagem, incluindo o treinamento físico antes do embarque e 3 dias e meio de hospedagem no hotel em si, custariam algo perto de 5 milhões de dólares por pessoa. Caramba! Por esse preço eu espero que seja com tudo incluso. Missão Laser. Você não odeia quando senta para ver os vídeos do Fala Sério na TV, mas quando aperta o play, nada acontece? Primeiro parece até que o vídeo está tentando carregar, mas então a conexão cai e você acaba tendo que desistir. Ah, é tão frustrante. Não seria ótimo ter internet aonde quer que você vá, seja no alto de uma montanha ou no meio do mar aberto? Bom, a Mynaric está tentando tornar esse desejo uma realidade. Essa tecnologia vai revolucionar a forma de acessar a internet, criando conexões banda larga usando lasers. Mas não se preocupe, eu não estou falando daqueles lasers que destroem as coisas. Esses raios infravermelho podem ser usados no espaço para criar uma conexão rápida e estável. Hoje em dia, a gente depende de cabos de fibra ótica para aumentar a capacidade da rede e manter todos os dispositivos conectados. Isso permite que os roteadores utilizem faixas de radiofrequência para fornecer acesso à internet nas bandas de 1, 2, 3, 4 e 5 GHz. Mas se a sua infraestrutura não tiver como acessar esses cabos, como, por exemplo, se você estiver em uma área remota, bom, então eu acho que você vai ter que recorrer ao bom e velho DVD. No entanto, a comunicação a laser pode transmitir grandes quantidades de dados por longas distâncias sem usar cabos.
Ela já é usada para conectar aviões, drones e satélites, e agora a Mynaric está expandindo para conseguir prover internet via satélite em qualquer lugar do planeta. Em 2011, uma conexão a laser entre uma aeronave e o solo foi estabelecida com sucesso pela primeira vez, superando a barreira da distância e da velocidade. Essas informações transportadas via laser são tão precisas que conseguem detectar uma moeda caindo do seu bolso a 800 metros de distância. Atualmente, apenas 70% da informação transmitida pelo espaço através de estruturas como estações espaciais e satélites conseguem voltar à Terra devido às interferências. Mas com a banda larga laser, seríamos capazes de transmitir uma enorme quantidade de dados com precisão, obtendo informações mais exatas sobre coisas como os padrões climáticos e os gases de efeito estufa. Além disso tudo, a comunicação via laser é cerca de 320 vezes mais rápida do que a comunicação via radiofrequência tradicional. Para você entender o tanto que isso é rápido, levaria apenas 3,2 segundos para baixar um filme inteiro em HD usando a comunicação a laser. O que travou mesmo agora foi o meu cérebro tentando entender isso. Estação Espacial Internacional. A Estação Espacial Internacional é uma operação disruptiva que causou uma grande revolução no nosso conhecimento sobre o espaço, inclusive em como é viver lá fora. Os astronautas trabalham, dormem e se divertem nesse grande laboratório de 462 toneladas, o maior objeto já enviado para o espaço até hoje. Nenhum foguete ou espaçonave era grande o bastante para transportá-la inteira, então a estação teve que ser carregada para o espaço em pedaços, para ser gradualmente construída em órbita, cerca de 400 km acima da superfície terrestre. A sua montagem exigiu mais de 40 missões e seu tamanho total é maior que 4 campos de futebol colocados lado a lado. Além disso, um dos segmentos abriga uma grua espacial controlada remotamente, que é, em resumo, um grande braço robótico que pode mover equipamentos de um lado para o outro, além de auxiliar espaçonaves na hora de fazer o acoplamento e o desembarque. Entretanto, toda essa tecnologia espacial não foi nada barata, com um custo aproximado de 150 bilhões de dólares no total. Tá, mas por que toda essa grana foi investida ali? Bom, acontece que todos os experimentos realizados na estação são dedicados a aprender como o corpo humano se comporta no espaço e como isso afeta a nossa biologia básica. Isso permite, por exemplo, o desenvolvimento de vacinas para melhorar a saúde dos ossos e das articulações devido às mudanças na gravidade, experimentos para evitar problemas de deficiência visual devido à radiação e até a cristalização de proteínas para fazer mais descobertas sobre doenças em potencial. Todas essas descobertas precisam ser compreendidas se algum dia nós formos viver fora da órbita da Terra. Então, quem sabe, graças às pesquisas inovadoras da Estação Espacial Internacional, logo mais nós possamos estar vivendo em meias estrelas. SpaceX. Não importa o que você acha do Elon Musk, fato é que a SpaceX é uma das empresas de tecnologia espacial mais inovadoras do planeta. Sua principal ambição é levar as pessoas até a Lua e Marte em tempo recorde. E para tentar chegar a esse objetivo, a SpaceX já teve que construir diversos protótipos de espaçonaves. Mas seu projeto mais ambicioso é a Starship, que está sendo desenhada para viajar até Marte em menos de 6 meses. Isso é bem impressionante quando você considera que Marte fica, em média, a 225 milhões de quilômetros de distância da Terra, o que significa que a nave teria que viajar a cerca de 51 mil quilômetros por hora para chegar lá em 6 meses, mais ou menos. Isso não parece muito viável, mas com seus gigantescos 120 metros de altura, a Starship tem o objetivo de ser o maior e mais poderoso foguete já construído pelo ser humano. Ela foi especificamente projetada para transportar tanto tripulantes quanto carga em voos interplanetários de longa duração. Além disso, a Starship tem o objetivo de ser o primeiro veículo de lançamento totalmente reutilizável, capaz de suportar o atrito atmosférico e de aterrissar de maneira autônoma na posição vertical, pronta para ser relançada. Acontece que quando um foguete entra na atmosfera em alta velocidade, geralmente algo em torno de 6 km por segundo, as partículas suspensas no ar são rapidamente comprimidas ao redor da aeronave, causando atrito e elevando a temperatura ao redor a até 1650 graus. Isso é mais quente que a lava vulcânica. A SpaceX pretende evitar que isso estrague a Starship instalando um escudo de ladrilhos hexagonais. O formato dessa peça de cerâmica altamente especializada faz com que não haja uma trajetória reta para acelerar o
gás quente por entre suas emendas, protegendo a espaçonave em si da erosão. Isso pode ajudar a garantir que a Starship esteja pronta para voar de novo imediatamente após a sua aterrissagem, sem precisar de manutenção ou reparos adicionais. Além disso, para aterrissar, a Starship executa uma manobra complexa, em que 2 dos 3 foguetes de propulsão reacendem e reorientam a nave para a posição vertical, garantindo um pouso suave no chão. Pera aí, a gente acabou de ver um treco do tamanho de um prédio de 36 andares subir quase 10 km no ar, dar uma cambalhota e parar sozinho em pé no chão? Ok, isso é impressionante. Mas ainda mais incrível é o que eles conseguiram fazer com o lançador Falcon 9, aterrissando o objeto no meio do oceano. Esse tipo de precisão é o futuro dos meios de transporte espaciais reutilizáveis. Mas, por mais impressionantes que sejam a Falcon 9 e a Starship, é a Dragon da SpaceX quem lidera esse bando, sendo a única espaçonave privada que já foi utilizada para levar seres humanos para a Estação Espacial Internacional, mais de 30 vezes até então. Comparado aos foguetes Apollo, que só completaram 17 missões entre 1961 e 1972, esse é um pequeno passo para Elon e um grande salto para a humanidade. Sistema Genesis. Se algum dia a gente conseguir colonizar outros planetas ou mesmo acabar presos e esfomeados em uma estação espacial por tempo indeterminado, o que a gente iria comer? Ração seca congelada só dura por algum tempo, e nós nunca encontramos plantas crescendo em nenhum planeta que exploramos até hoje. Então foi necessária uma boa dose de criatividade e ciências complicadas para descobrir uma solução, que levou ao nascimento da Genesis, um sistema ecológico conceitual de suporte à vida, que pode cultivar alimentos independente da Terra. Bart Womack é o CEO da Eden Growth Systems e ele plantou a semente dessa tecnologia nos anos 70, reciclando dejetos humanos para fornecer comida e oxigênio para astronautas em missão. A Genesis está desenvolvendo essa ideia usando a energia do sol, vento e biogás em um habitat enclausurado, que pode prover com facilidade a subsistência de uma família de 4 pessoas. Até agora, a Eden Growth Systems já projetou torres com 1,80 m de altura, que permitem cultivar plantações e criar peixes usando métodos hidropônicos e aquapônicos. Eles fazem isso colocando as plantas em líquidos ricos em nutrientes que substituem o solo, junto com um pouco de água e luzes LED, que auxiliam no processo de fotossíntese das plantas e, assim, os alimentos podem ser colhidos. Ao aperfeiçoar esse ambiente, a empresa também pode maximizar o valor nutricional da colheita, além de utilizar o mínimo de energia possível. O Womack também espera que a Genesis possa ser usada em lugares remotos da Terra, inclusive em áreas sujeitas a desastres e à fome. Espero que essas colheitas sejam tão boas quanto a tecnologia envolvida nesse projeto. A vida na Sierra. Quando eu falo em hábitats humanos no espaço sideral, eu acredito que a maioria das pessoas imagina aqueles tubos cilíndricos de metal e espaços apertados. A maior parte jamais imaginaria uma grande bola de praia branca. Mesmo assim, essa é exatamente a aparência do Habitat Sierra Life. Trata-se de uma imensa estrutura inflável projetada para ser um módulo de habitação humana no vácuo do espaço. Isso poderia fazer a vida interplanetária muito mais simples em termos de logística, já que esse design foi feito para expandir quando estiver em órbita, facilitando em muito o lançamento e o transporte se comparado a algo que precisa ser construído. De longe até parece um imenso novelo de lã fofinha, mas a verdade é que a estrutura é muito forte. A parede externa do Sierra é feita com um tecido de trama super fechada, chamado Vectram, que é criado a partir de fio multifilamentoso fiado com polímeros de cristal líquido, que é inacreditavelmente 5 vezes mais forte que aço. Com 3 andares de altura e 8 metros de diâmetro, o Habitat Sierra pode suportar forças internas e pressões consideráveis. Dá só uma olhada nos cientistas fazendo um teste de explosão por pressurização em um dos protótipos. Esse teste permite que a pressão interna do habitat exceda o volume máximo, a fim de checar sua segurança e estabilidade. Por fim, a pressão acumulada no interior começa a romper o tecido a 192 psi, ou pressão por polegada quadrada, que é mais de 5 vezes maior do que a pressão usada para calibrar um pneu de carro. Então, com toda certeza, o Sierra é capaz de suportar a pressão.
Esses experimentos são vitais para garantir que tudo permaneça em segurança lá dentro enquanto ele estiver em órbita. Quando está totalmente operacional, ele também possui tecnologias para reciclar o ar e a água, mantendo nossas pegadas verdes e ecologicamente corretas no espaço. E, por falar em verde, o interior do Sierra contará com seu próprio Astro Garden, onde todos poderão cultivar alimentos. Distribuídos por seus 3 andares estarão laboratórios científicos, estações de trabalho robotizadas, alas médicas, cozinhas e quartos para dormir, tudo para se levar uma vida humana normal. Nossa, a exploração espacial nunca me pareceu tão... flutuante. Missão Marte. Por Marte ser relativamente semelhante à Terra em termos de composição e atmosfera, o pequeno planeta vermelho é visto com frequência como o possível lar futuro da humanidade. E é por isso que diversas agências espaciais dedicaram tanto tempo e dinheiro em vasculhar o lugar. Um dos agentes mais importantes nesse esforço de reconhecimento é o Mars Reconnaissance Orbiter. Lançado em 2005, o Orbiter tem explorado a atmosfera, a superfície e a água há mais de 17 anos, na esperança de entender melhor o planeta. Sua tecnologia Climate Sounder, que foi projetada especialmente para o Orbiter, utiliza luzes infravermelhas para detectar como o clima e as estações mudam em Marte. Esse foi o primeiro veículo espacial a descobrir evidências de neve de dióxido de carbono caindo do céu marciano utilizando essa tecnologia. E ele também tem muitos outros recursos tecnológicos que podem ser usados. Seu espectrômetro de imagem, que pega informações luminosas e converte para comprimentos de onda digitalizados, conseguiu revelar evidências materiais de água na superfície do planeta. Usando o espectrômetro, a Orbiter pode identificar os minerais nos corpos d'água tão pequenos quanto uma piscina, ao mesmo tempo em que escaneia o planeta inteiro com uma resolução de 200 metros. Caramba, isso é o que eu chamo de multitarefas. A primeira vez que essa tecnologia foi utilizada em uma missão ao planeta vermelho, ela entregou imagens 20 vezes melhores do que a tecnologia que havia sido enviada para lá anteriormente. E ela ainda está sendo muito bem utilizada, ajudando a encontrar traços de vida e oceanos ancestrais sob a superfície de Marte. E como se isso tudo já não fosse impressionante o bastante, o Orbiter utiliza um tipo pioneiro de internet interplanetária, um sistema de telecomunicações avançado que se conecta de volta com a Terra utilizando muito menos energia do que outros modelos. São tecnologias como essa que vão fornecer um modelo para os futuros sistemas de telecomunicação embarcada em Marte. De uma coisa eu tenho certeza, o Mars Orbiter deixou o planeta vermelho um pouco mais próximo de nós. Energia solar espacial. Cada vez mais, os seres humanos estão inovando e encontrando maneiras mais inventivas para usar os recursos naturais e criar energia sustentável. Mas existe uma linha de projetos que está em busca da maneira definitiva de se obter energia sustentável do espaço, ou, sendo mais específico, a energia solar que está no espaço. Eles pretendem fazer isso utilizando satélites de espelhos gigantes que refletem os raios do Sol para coletores luminosos menores. Depois disso, essa radiação solar deve ser transmitida para a Terra ou por micro-ondas ou por feixes de laser, criando uma espécie de via de fornecimento de energia solar ilimitada. Esses painéis solares deverão produzir 400 watts de eletricidade por metro quadrado nos receptores terrestres, o que dá algo entre 2 e 3 vezes mais a quantidade recebida por painéis convencionais. E como não há nuvens, atmosfera ou período noturno no espaço, essas vias poderão coletar radiação solar e retransmiti-la para a Terra 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas, para essa ideia funcionar, os satélites transmissores de micro-ondas precisam ser imensos. Apenas os refletores solares devem ter algo em torno de 3.200 km de diâmetro e pesar mais de 80 mil toneladas. Com essas dimensões abismais, cada satélite deverá ser capaz de gerar muitos gigawatts de energia. Isso é energia o bastante para alimentar uma cidade como São Paulo. Já foram propostos diversos designs diferentes de como a estrutura deveria ser, sendo que alguns dos projetos consistem de painéis posicionados como asa, com o coletor solar no centro, enquanto que outros consistem de grandes estruturas cônicas que direcionam toda a energia diretamente para a Terra, como um funil gigantesco. Independentemente de qual design é o mais eficiente, a China está tomando a liderança nessa corrida espacial sustentável. Eles pretendem lançar um satélite de teste em 2028 e esperam estar recebendo a mesma quantidade de energia que seria gerada por uma usina nuclear até 2050. A Força Aérea dos Estados Unidos também pretende fazer seus próprios testes em 2024. Ao que tudo indica, a demanda por painéis solares espaciais está em alta, especialmente porque essa fonte de energia poderia causar uma descarga
descarbonização das economias, mantendo o preço da energia sob controle. Bem, eu sou a favor de qualquer tecnologia que seja capaz de fazer o preço absurdo da minha conta de luz ficar um pouco mais baixo. Vida em Marte. Uma vez, o grande cantor David Bowie questionou: será que há vida em Marte? Mas, deixando os clássicos de lado, pode ser que no futuro haja sim. Com os avanços da tecnologia sendo desenvolvidos a uma velocidade nunca vista antes, os cientistas já começaram a planejar habitações de longo prazo, com a capacidade de suportar as condições ambientais adversas de outros planetas. Atualmente, a NASA está desenvolvendo uma ambiciosa impressora 3D de grande escala, que pode literalmente imprimir infraestruturas com a esperança de enviar habitantes para a Lua ou para Marte até o final dessa década. Falando do planeta vermelho, esse processo deve começar com testes de várias tecnologias de impressão, e as agências espaciais planejam enviar máquinas antes de enviar seres humanos, para que elas possam coletar materiais brutos do solo marciano e processá-los em um formato que eles possam ser usados para construir casas. Baseado no nosso conhecimento atual sobre o planeta, essas habitações deverão ser feitas de uma mistura de fibras basálticas extraídas das rochas marcianas, com bioplástico renovável processado a partir de plantas cultivadas no planeta vermelho. Esse material atóxico e reciclável teve desempenhos melhores que o concreto em testes de força, durabilidade e esmagamento realizados pela NASA, então ele seria capaz de fornecer a proteção máxima contra os elementos. Um design em particular, chamado de Marcha, é construído em formato de torreão, o que permite que ele tenha vários andares e cômodos, enquanto a estrutura ovoide minimiza o estresse ambiental, com a base e o topo mais afunilados. Embora a temperatura em Marte possa chegar a congelantes 63 graus negativos, o Marcha deverá utilizar um design de paredes duplas, isolando e protegendo a câmara interior das variações de temperatura extremas do planeta. E tudo isso com bastante espaço também. Nossa, na planta baixa esse lugar parece bem mais espaçoso que o meu apartamento atual. Acho que tá na hora de eu me mudar para Marte. Elevador espacial. Desde que a exploração espacial começou, lá na década de 60, os foguetes são a única forma de enviar pessoas e objetos para o espaço. Mas isso está prestes a mudar, com o desenvolvimento do primeiro elevador espacial do mundo. Se estendendo da superfície terrestre até vertiginosos 100 mil quilômetros de altura, o elevador espacial poderia levar pessoas a até um quarto do trajeto até a Lua. Mas isso é loucura, não é mesmo? Será que isso pode funcionar? Bem, as agências espaciais querem construir cápsulas elevadoras motorizadas que são propelidas para o espaço por meio de um longo cabo. Se erguendo a partir de um porto espacial na altura do Equador, o elevador poderia levar até uma estação espacial de órbita baixa. A força centrífuga da rotação da Terra e uma série de contrapesos manteriam toda a estrutura flutuando. Falando em estrutura, ela precisaria ser feita de um material ultra denso e, ao mesmo tempo, ultra leve para tornar factível o lançamento de algo desse tamanho e escala para o espaço. Até o momento, todas as apostas apontam para o desenvolvimento dos nanotubos de carbono ou grafeno, que podem ser manufaturados a uma espessura até 80 mil vezes mais fina do que um fio de cabelo humano. Embora seja muito fininha, a estrutura molecular em formato de favo desse material faz com que ele seja 200 vezes mais forte que o aço, porém com uma fração do peso, o que é perfeito para a construção do elevador espacial. No entanto, o grafeno é incrivelmente difícil de ser manufaturado, o que significa que, por enquanto, não dá para usar esse material. Mas no futuro, quando isso for possível, as estimativas indicam que apenas a estrutura custaria algo em torno de absurdos 10 bilhões de dólares para ser construída. Mas mesmo com essa cotação ultrajante, a NASA afirma que esse financiamento seria menos arriscado e mais barato do que diversos outros programas espaciais pré-existentes. Trilhos especializados permitiriam que as cápsulas viajassem a velocidades que poderiam passar da casa de milhares de quilômetros por hora, a um preço muito menor do que o lançamento de uma espaçonave. Pesquisadores calcularam que uma cápsula espacial cheia com 12 mil quilos de carga custaria em torno de 17.700 dólares para ser levada pelo elevador até a órbita. Então, transportar um passageiro com uma bagagem total de 150 quilos poderia custar apenas 222 dólares. E você poderia pagar o mesmo preço de uma passagem de avião para fazer uma viagem de elevador para o espaço. Agora, pode parecer que essa é uma inovação tecnológica que está bem longe de se tornar realidade.
mas tanto a China quanto o Japão já começaram os trabalhos de pré-construção de elevadores espaciais, e ambos alegam que eles devem estar finalizados até 2045. De repente, o futuro nem parece tão distante assim. Acho que a nossa viagem espacial chegou ao fim, mas antes de desembarcar, por que você não conta pra mim nos comentários abaixo qual dessas inovações você gostaria de ver durante a sua vida? E qual delas você achou uma loucura total? Como sempre, obrigado por assistir e até a próxima!